Olá a todas as pessoas que nos ouvem. É com muita, muita alegria que a gente celebra o número 100. Este é o episódio 100, 100 do Urbanidades. Olhar para trás é incrível ver o quanto a gente caminhou, quanta coisa a gente produziu, quanta coisa bacana. A gente acabou de saber recentemente que fomos agraciados com menção honrosa no Prêmio de Divulgação Científica da Unpox, que é uma grande conquista. Havia trabalhos muito interessantes, inclusive o prêmio de divulgação científica foi dado a outro podcast que a gente recomenda bastante, Museológicas. Mas cá estamos e também numa alegria enorme de poder celebrar esse número 100 com uma publicação que a gente veio trabalhando há muitos anos, desde 2019, fim de 2018 mais precisamente, e um trabalho em equipe, muitas pessoas envolvidas, e que resultou nisso que leva o título de São Paulo em Teses, catálogo bibliográfico, que traça esse percurso das teses e dissertações, teses também de provimento de cátedra e de livre docência, no Brasil e sobretudo nos Estados Unidos, mas também na França, de várias áreas do conhecimento que tem algum aspecto do estado de São Paulo, das suas questões urbanas, tematizada. E a gente fez um levantamento que, na verdade, antecede esta equipe, que traz a marca da liderança ainda de Lícia Valadares, o nome que a gente aproveita para celebrar hoje, pela fundação do Urban Data, pelo trabalho que nos inspirou, que nos trouxe até aqui. E o São Paulo em Teses, ele vai abarcar, então, dos anos 40, no momento ainda que a pós-graduação do Brasil engatinhava, até 2015. A gente fez um trabalho para trás, né, de recuperação de informações, a partir desse levantamento prévio que havia sido feito, que ia até 2005, e temos várias coisas para contar, para dividir aqui com vocês, mas talvez a principal delas, para começar, é dizer que todo esse material está disponível no nosso site. Bruno, você quer lembrar qual é o nosso endereço? Bruno está aqui conosco, Bruno Vieira Borges, que também participou na qualidade de assistente de pesquisa desse projeto e faz parte da equipe do Urban Data do Urbanidades. Posso sim, Bianca. O site do Urban Data vocês podem encontrar pelo endereço de urbandatabrasil.fefeleche, que é a Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, então fflch.usp.br. Só lembrando que o Urbanidades está nas redes sociais. Nós temos um Instagram, que tem o @Urbanidadespodcast. Também temos um Twitter, que o @ é UrbanidadesFM. E o Urban Data Brasil tem uma página no Facebook que você pode encontrar pelo próprio nome do laboratório. Obrigada, Bruno. Então, uma equipe enorme ao longo dos anos, muitos anos, né? E alguns dos nomes estão lá registrados, mas o texto de apresentação ele foi assinado por pessoas lindas que estão aqui hoje e que vão começar a se apresentar agora. Eu vou fazer uma disposição, de certa maneira, cronológica e vou começar por Alexandre Magalhães. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Alexandre Magalhães, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas tenho uma relação mais ou menos antiga com o Urban Data, ainda na época que era coordenado pela Lícia Valadares e também pela nossa saudosa Raíza Siqueira. Tive a oportunidade de trabalhar na passagem da construção da nossa base de dados bibliográficos, alimentando a base, ainda lá no UPERJ. Enfim, um período de grandes aprendizados, de lidar com esse tipo de material, que era uma coisa nova para mim até então. E depois de alguns anos, a partir do convite da Bianca, agora coordenadora do Urban Data, de trabalhar nesse projeto tão instigante, tão importante, né, e tão interessante, que permite a gente ampliar os nossos horizontes de investigação, de olhar para certas dinâmicas acerca do urbano paulista, ainda que a gente esteja trabalhando a partir de outras partes do país, mas que ajuda a gente a pensar determinadas questões, determinadas dinâmicas históricas. Então, foi um trabalho bem legal, bem importante. Reforço aqui o convite para que vocês acessem, leem, divulguem, compartilhem, usem nas suas discussões, em sala de aula, nos processos de investigação, para apoiar práticas de ensino, práticas de pesquisa. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esse trabalho nesse momento. Obrigada, Alexandre. Uma pessoa que veio e compôs com a gente de uma maneira muito bonita, desde que o projeto foi abraçado
abraçado pelo Laboratório de Pesquisa Social, vinculado ao Departamento de Sociologia da USP e ao Centro de Estudos da Metrópole, e foi Gleice, foi fundamental para que a gente pudesse conceber 2 áreas temáticas mais específicas sobre as quais ela vai falar aqui. Olá, pessoal, é um imenso prazer estar aqui junto de vocês, celebrando aí esse 100º episódio do Urbanidades. E, bom, meu nome é Gleice Maire da Silva, eu sou antropóloga, mestre e doutora em antropologia. Quando eu conheço Bianca, em 2018, é o momento em que eu sou convidada para integrar essa equipe, e a minha tarefa inicial está justamente conectada com essa releitura de um primeiro momento das classificações que haviam sido feitas, no que a gente chama de volume 1, pensando a inclusão dessas 2 áreas temáticas, né? A área temática de relações étnico-raciais e a área temática de gênero e sexualidade. Tem sido áreas importantes com as quais eu tenho dialogado nas minhas pesquisas. Então, desde 2018, tenho trabalhado aqui junto com Bianca e essa equipe que foi se ampliando, foi se modificando, fazendo essa releitura desse primeiro acervo, que já havia sido classificado, um novo mapeamento, uma continuidade, na verdade, desse mapeamento e classificação de teses e dissertações de geografia e antropologia. Essa era a minha tarefa naquele momento. E desde então, tive alguns momentos mais próxima do trabalho que estava sendo realizado, e o ano passado eu fui convidada novamente pela Bianca para repensar todo esse material que a gente tinha classificado, que a gente estava organizando, e pensar nessas transformações que aconteceram na universidade, como essas áreas temáticas traziam implicações importantes para os trabalhos que a gente estava observando ao longo do tempo. Ótimo, Gleice. Por fim, veio Ana Carolina. Ana Carolina vai dizer quem é ela na fila do pão agora, mas foi, assim, muito importante nesse processo final, sobretudo nos ajudando a pensar possibilidades de trazer esses dados, né, tantas coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo de uma forma mais acessível à leitora, né? Então, Ana, pode se apresentar, por favor. Bianca, obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Me apresentando um pouco, eu sou a Ana, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da USP, e eu também tenho uma trajetória no turismo. Eu sou turismóloga e mestra em turismo pela EASH USP. Acho que enquanto ouvia Alexandre, Gleice, Bianca, fiquei fazendo uma viagem no tempo e entendendo como a base de dados do Urban Data também foi super importante para minha trajetória de pesquisa. Então, antes dessa mais recente aproximação, analisando os trabalhos da base junto com a equipe do Urban Data, eu também usava, enquanto mestranda, da base para identificar trabalhos, para fazer pesquisas. Então, como no meu caso foi e é muito importante também para esses meus esforços de pesquisa. Então, a minha aproximação mais recente, eu acho que eu posso dizer que tem bastante a ver também com essa análise da área temática de turismo e cultura de viagem. Então, entendendo quais são os trabalhos que estão na base do Urban Data e que se relacionam com a área do turismo e cultura de viagem, e quais também são os trabalhos que podem, eventualmente, serem inseridos na base. Então, a gente fez análises super interessantes junto com a equipe, em periódicos, não necessariamente da área de turismo, então levantando esses trabalhos, classificando e inserindo na base. E mais recentemente também participando do projeto do SP em Teses. Acho que é isso. Bom, e uma pessoa que acompanhou desde o início, que assinou esse texto conosco, mas que também é uma guardiã, de certa maneira, da memória do projeto, que é a Gabriela Rocha. Se apresenta, Gabriela, por favor. Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela. Eu fiz Ciências Sociais na USP. Sou bacharel e também licenciada. Colaborei com o Urban Data como bolsista entre 2017 e 2021 e tive a honra de também participar da escrita, desse trabalho, divulgando um pouco do São Paulo em Teses, e hoje a gente vê esse resultado aqui no site. Muito legal, Gabriela. E assim, seria interessante agora contar aqui para quem está nos escutando como é que foi fazer esse levantamento. A gente tem 3 etapas, essa de localização do material, a triagem dele, para a gente ver se aquilo de fato é pertinente, e depois a classificação. E Gabriela acompanhou essas 3 etapas, e então seria interessante você falar, Gabriela, como é que foi essa busca incansável que a gente precisou fazer. Então, acho que a gente iniciou em 2018. A gente deu início, então, na base de teses e dissertações da USP, que é a universidade que o Urban Data está alocado atualmente.
Ali a gente encontrou algumas categorias, encontrou, por exemplo, a área de conhecimento, como um programa de pós-graduação, não era o que correspondia, a gente encontrou algumas informações como o DOI, que é um número de identificação do trabalho, só que esses dados a gente não encontrava com essa nomenclatura em outras bases, que eu acho que representou esse grande desafio. Então, tudo que a gente coletou ali na USP, dos programas de ciências sociais, ciências humanas e ciências sociais aplicadas, a gente tentou levar essa expertise para outras bases de dados que continham essas teses e dissertações de outras universidades paulistas inicialmente. E aí o grande desafio é que não existe uma padronização entre essas bases. Então, a USP, o material estava organizado de uma maneira, e na Unicamp, por exemplo, a gente encontrava uma outra organização, outras categorias, informações às vezes que não estavam naquela base da USP, e às vezes informações que a gente encontrava na base da USP, mas que não tinham na da Unicamp. Então, acredito que esse foi o primeiro grande desafio. A partir dessa coleta inicial da USP, a gente começou com a Unicamp, a UFSCar, a Unesp. Tivemos um trabalho com a base de teses e dissertações do Mackenzie e depois da PUC. E cada uma tendo sua particularidade, sua especificidade, e que a gente teve que descobrir, então, um pouquinho como lidar com essas características daquela base, além de ter esse trabalho de realmente investigar quais trabalhos, quais produções, quais teses e dissertações eram pertinentes ao escopo do São Paulo em Teses. Logo depois desse trabalho, assim, de formiguinha, né, de verificar cada base de cada instituição, a gente teve, então, acesso à base da CAPES, que é uma base mais completa, ela cobre o Brasil inteiro, então não teria o risco de instituições ficarem de fora, da gente talvez esquecer algum programa de pós-graduação. Então, a nossa coleta ficou melhor, foi uma coleta que foi refinada. Com essa base da CAPES, ela é um arquivo num formato de Excel, a gente tinha um acesso muito mais fácil por ano, fazendo esse filtro de universidade, de programa de pós-graduação, de área. Mas, Gabriela, a gente também via inconsistências nessa base da CAPES. Isso que era muito aflitivo, porque nisso a gente fez um trabalho aí já, né, de web scrap, já usando essas ferramentas, mas a gente viu várias coisas de erro de preenchimento, mesmo isso, de uma base até determinado ano, lembrando aqui a quem está nos escutando que ela começa, na verdade, só em 87. Existem anos que são com critérios diferentes. Isso a gente também teve que trabalhar. Sim, sim. Acho que representou uma facilidade por concentrar em um arquivo só, mas ao mesmo tempo a gente teve esse desafio. Muitas vezes alguns títulos vinham com caracteres que não correspondiam ao nome original. Havia uma mudança de categorias utilizadas mesmo, nomenclaturas entre os anos. Se a gente olha um arquivo do ano de 2005, provavelmente as categorias que estão neles não são as mesmas de um arquivo de 2015, que foi o último ano do nosso recorte temporal. Então também é um grande desafio, como entender cada um desses arquivos, muitas vezes ter que solucionar essas inconsistências, alguns nomes às vezes dos autores que estavam errados, um resumo que estava faltando, as palavras-chave. Então por vezes a gente teve que acessar o trabalho completo, entrar então nessas bases das universidades específicas, encontrar aquele trabalho, entender qual era a informação que na base da CAPES ela não estava correta, né? Ou muitas vezes também acessar o próprio currículo Lattes desses pesquisadores, entender a partir dele, por exemplo, que o nome do orientador que estava ali na base da CAPES não era o orientador que realmente orientou aquele trabalho. Acho que foi também um segundo desafio que a gente enfrentou, né? Foi uma facilidade muito grande ter essas informações em um arquivo só, facilitou bastante, mas ao mesmo tempo a gente teve esse desafio de confirmar essas informações. Por estar em um formato de Excel, teve também essa facilidade do web scraping. Então, utilizando web scraping, utilizando alguns scripts que o Excel permite, como se fosse uma forma de programação mesmo, facilitando que a gente achasse algumas palavras-chave, algumas expressões. Então, a gente trabalhava com um número gigante de trabalhos, né? A partir dessas ferramentas, a gente conseguia filtrar e refinar de um jeito mais rápido até do que estava sendo feito antes de termos acesso a essas bases. Excelente. Como a gente estava aqui conversando, esses critérios classificatórios, essas possibilidades de indexação que o Urban Data traz, tem claro destaque essa, eu diria que é o grande cereja do bolo, que são as áreas temáticas. As áreas temáticas originalmente eram 25 e a gente, uma das coisas que
fizemos a partir de 2013 foi repensar essas áreas temáticas. Como eu estava dizendo no início dessa conversa, um processo muito importante de concepção e definição dessas áreas temáticas, sempre com esse propósito, como a gente já disse, de que as áreas temáticas sejam esses indicadores que são mais abrangentes do que as palavras-chave, mas que também conseguem fazer essas conexões mais transversais entre as disciplinas. O tesouro de áreas temáticas foi fundamental e é fundamental. É uma ferramenta que tanto nos serve para fazer a classificação que a gente faz, né, do material, e que a gente encoraja, e isso é fundamental, que a gente encoraja as pesquisadoras e pesquisadores a colocarem sua produção na base, e a partir, né, do uso do tesouro de áreas temáticas isso está muito facilitado. Então, assim, a gente usa para fazer a classificação, mas usa também para fazer a própria busca. E Alexandre foi a pessoa muito à frente desse processo, que foi um processo de trabalho bastante coletivo, de consulta a especialistas, mas vale aqui retomar, Alexandre, você pode falar como é que você conduziu esse trabalho, qual foi a intenção? Claro, Bianca, com certeza. Como você estava chamando a atenção agora há pouco, o tesouro de áreas temáticas, ele se transformou, eu diria que na base mesmo de organização do nosso banco de dados, no banco de dados do Urban Data. Então, a ideia, quando a gente imaginou lá atrás, a estruturação foi justamente nesse sentido, ou o melhor critério que a gente poderia utilizar para poder registrar essa produção, né? E não só registrar, mas para recuperar essa produção tão grande, tão imensa, produzida sobre o urbano paulista, mas sobre o urbano no Brasil e no mundo. E nesse sentido, o tesouro de áreas temáticas, ele se configurou justamente como uma ferramenta que a gente construiu, enfim, em que a gente reunia para cada área temática um conjunto específico de termos que orientam necessariamente a indexação e a recuperação das referências que se encontram na nossa base. E como a Bianca lembrou muito bem, as áreas temáticas nesse processo de revisão, incorporando áreas que não estavam contempladas anteriormente, ela cresceu até o número de 35. Hoje, então, temos 35 áreas temáticas. E aí, diferentemente de um dicionário, o tesouro, né, e o nosso tesouro em particular, ele não define os vocábulos, os termos, né? Mas a ideia é que ele explicite relações semânticas para que nós, pesquisadores e pesquisadoras, né, e de maneira muito rápida, de forma precisa, a gente identifique as áreas temáticas nos quais as referências que nos interessam ou que a gente quer efetivamente colocar na base sejam classificadas e recuperadas da melhor forma. E aí, só para contar um pouquinho sobre a história de elaboração desse trabalho, como a Bianca já adiantou um pouco, além de consultar especialistas sobre determinados temas, nesses 35 temas que a gente definiu, as áreas temáticas, né, o tesouro de áreas temáticas, a gente também fez um levantamento em diferentes fontes de dados, sejam aqueles relacionados aos congressos, então consultamos resumos, consultamos artigos, então teve uma leitura de artigos em diferentes campos temáticos para poder rastrear e identificar termos característicos desses temas ou desses campos disciplinares para podermos definir melhor essas áreas temáticas e construir efetivamente o tesouro. Só reforçando, inclusive, o convite que a Bianca fez, eu também faço esse convite para todas as pessoas que estejam trabalhando sobre o urbano, a partir do urbano, enfim, no Brasil, que incluam seus trabalhos na nossa base de dados, porque isso vai ser importante para outras e outros pesquisadores em seus processos de investigação sobre a cidade, sobre o urbano, sobre dinâmicas urbanas, ou que se relacionem ao urbano. Então, tanto façam isso no sentido de incluir seus trabalhos, quanto também consultem, né? Porque ali já tem uma quantidade bem significativa de trabalhos, sejam, obviamente, teses, dissertações, mas também artigos publicados em diferentes periódicos no Brasil e no mundo, elaborados por pesquisadores e pesquisadoras brasileiras. Nesse processo, Alexandre, uma das coisas foi algumas áreas temáticas que a gente renomeou. Então, eu sempre acho interessante citar, porque eu acho que dá bem a ideia, né, do processo. A gente tinha uma área temática que era crescimento populacional e migração, que tinha tudo a ver naquele momento, enfim, de quando o Urban Data e as áreas temáticas foram pensadas, dos anos 80, que tinha muito a ver com essas migrações internas e ainda um país, né, de população em expansão. A gente mudou essa área temática para fluxos populacionais e migrações, porque cresceu, na verdade, uma literatura, né? Existem muitos campos disciplinares interessados nas migrações também transnacionais e nesses fluxos populacionais que não necessariamente correspondem a crescimento propriamente. O último censo está aí, né, para falar
falar de toda essa reacomodação desses números no Brasil. Para além dessa renomeação, a gente teve um trabalho fundamental que foi de decidir, na discussão com especialistas do campo, que áreas temáticas precisavam existir para contemplar novos interesses de pesquisa. E aí, uma das áreas temáticas novas é a arte estética, e tem muito trabalho, né, no Brasil, fora do Brasil, interessado nessa, desde a coisa mais clássica, né, da cidade e literatura, mas também agora muita coisa sobre periferia, arte-periferia, hip-hop, né, essas expressões que estão ligadas de maneira muito explícita a territorialidades específicas, mas duas outras que foram bem debatidas entre nós e que acabaram entrando, uma delas é gênero e sexualidade, a outra é a que a gente nomeou de relações étnico-raciais. E aí, na concepção dessas duas áreas temáticas, Gleice foi uma pessoa bastante importante e valeria muito a pena recuperar aqui. Gleice. Então, como eu disse antes, né, quando eu entro no grupo de Urbanidades, o convite de Bianca é justamente para que eu faça uma revisão, né, desse volume que já havia sido classificado, para pensar como que a gente poderia incluir essas duas áreas, que estavam bastante diluídas, né, porque, na verdade, assim, o que as grandes áreas que ganhavam evidência, né, para pensar dinâmicas de desigualdade, diferença, eram estrutura social e modos de vida, imaginário social e cotidiano, né? Acho que eram duas áreas assim que meio que encapsulavam assim dinâmicas mais específicas sociais que eu começo a identificar quando eu começo a fazer esse mapeamento, essa reclassificação. E aí a gente começa a identificar a importância, né, de incluir essas duas áreas temáticas na classificação desses trabalhos e perceber ao longo do tempo o quanto isso vai fazendo diferença para a percepção que a gente vai tendo das mudanças de enfoque, dos temas que vão sendo incluídos, né? E que também vai possibilitando novos cruzamentos entre as áreas temáticas novas como essa arte estética. Então, assim, é muito interessante perceber que à medida que a gente vai incluindo áreas temáticas novas, a gente vai tendo também uma percepção da mudança do campo, das mudanças das questões que vão sendo propostas, né, nas pesquisas que vão aparecendo e das mudanças ao longo das décadas. Então, acho que esse é um ganho muito importante, assim, de pensar, assim, estrutura social, estrutura econômica e mercado de trabalho, pobreza e desigualdade e modo de vida, imaginário social e cotidiano. Acho que são as categorias, assim, mais relevantes, assim, que estão articuladas com o espaço urbano, né, dentro dos mapeamentos que a gente fez, mas é interessantíssimo perceber os ganhos que a gente tem de captar um pouco das transformações do que as pessoas estão interessadas em pesquisar ao longo das décadas quando a gente inclui as áreas temáticas de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais, né? Isso é um ganho muito importante. O que a gente disse até agora vai ganhar uma dimensão mais palpável, mais explícita, a partir de exemplos do que a gente viu nesse material específico do São Paulo em Teses, lembrando mais uma vez que a nossa base ela é referida não só a teses e dissertações, como a gente já conversou, mais especificamente para o São Paulo em Teses, que é o nosso tema de pesquisa aqui agora, hoje, né, nesse episódio número 100. Uma das coisas importantes que a gente fez, afinal de contas são quase 6.000 referências, foi pensar em eixos temporais de organização desse material. Isso veio sendo discutido desde lá de trás. Alexandre e eu fizemos uma apresentação, escrevemos um paper para a SBS, onde a gente já experimentava para a Sociedade Brasileira de Sociologia, em que a gente, nesse paper, experimentava essas divisões temporais. A gente retomou nesse material, e aqui também vale dizer que está no nosso site uma apresentação mais breve. A gente escreveu um capítulo mais longo que vai sair, a gente está bem feliz com isso. E essa coletânea tem esse efeito, já é, acho que a segunda ou terceira publicação desse grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Sociologia, que é o grupo GT de Sociologia Urbana, e nesse texto mais longo a gente trabalha melhor com essas divisões temporais, mas elas nos orientaram, né? E a gente fez todas as reflexões a partir desses comparativos, tanto quantitativos quanto qualitativos, e alguns de nós aproveitando as nossas especialidades e os nossos interesses de pesquisa. Então talvez a gente até comece com o Alexandre trabalhando com uma área temática bastante clássica, que é essa de habitação, e como é que você viu nesse material, Alexandre, as diferenças, continuidades a partir desses 3 recortes temporais. Bom, como a Bianca estava chamando a atenção, a área temática com a qual fiz esse trabalho
eu fiz esse levantamento, né, e tentei apresentar algumas questões foi habitação, que é uma área hiper tradicional no campo dos estudos urbanos, especialmente na cidade de São Paulo. Para esse trabalho, eu tentei levantar informações sobre algumas disciplinas, né? São elas antropologia, sociologia, ciência política, geografia, planejamento urbano e arquitetura e urbanismo. E como também já foi destacado, a ideia é que a gente fizesse esse levantamento para entender mudanças, variações temáticas dentro dessa área temática, interesses dentro dessa área temática, considerando esses 3 recortes temporais, principalmente dos anos 50 até o início dos anos 80, dos anos 80 até os anos 90, e dali até 2015, entendendo, né, eventuais transformações nesse período. Enfim, não vou me alongar, obviamente, aqui, porque foram bastante informações levantadas sobre essa questão da habitação, mas algumas eu acho que merecem destaque para a gente entender um pouco como que não só esse trabalho foi realizado, mas que tipo de mudanças às quais eu estou me referindo, enfim, que a gente considerou. Por exemplo, um primeiro aspecto para o qual a gente chamou atenção em relacionado à habitação é para o fato de que em todas essas disciplinas que eu mencionei, que a gente considerou nesse recorte, a maioria dos trabalhos foi feita por mulheres. No caso da antropologia, por exemplo, 63% dos trabalhos sobre habitação em São Paulo foram elaborados por mulheres. Na sociologia, 58,9%, né? Quase 59%. E aí, por exemplo, uma das hipóteses que a gente aventou para isso já tinha sido, de alguma forma, considerada no trabalho que a Bianca mencionou agora há pouco, apresentada na SBS em 2019, é que não só há mais mulheres refletindo sobre habitação, como também orientando o trabalho sobre essa temática, mas que, de alguma maneira, há uma distribuição desigual entre sexos que diz respeito ao modo também como os temas são distribuídos historicamente. Ou seja, o tema da habitação, por exemplo, historicamente estando na esfera do consumo urbano e não da produção, um campo majoritariamente de interesse por homens. Então é provável, de acordo com uma certa distribuição desigual, que haja não apenas mais mulheres refletindo sobre a habitação, como também orientando trabalhos sobre tal tema. Ou seja, o que a gente quis destacar, enfatizar, é que o tema da habitação, estando na esfera do consumo urbano e não da produção, caracteriza-se por ser um desenvolvimento majoritariamente realizado por mulheres. Isso não significa, claro, que existiriam áreas ontologicamente específicas de acordo com o sexo da pesquisadora ou do pesquisador. A grande questão aqui, como a gente destacou nesse artigo de 2019, é que o próprio campo de pesquisas sobre essa questão e sobre outras questões relacionadas ao urbano se constituiu a partir de uma divisão importante e desigual, ainda hoje persistente em termos de sexo. Uma outra questão tem a ver também com a distribuição desses trabalhos ao longo do tempo. Foi muito interessante observar processos de interesse e desinteresse pelo tema. Então, de um modo geral, é possível destacar que em determinadas áreas, por exemplo, a própria sociologia, você teve ali um boom de trabalhos entre os anos 80 e 90, especialmente ali nessa passagem do século XX para o século XXI, e uma certa estabilização posterior, mas, por exemplo, em áreas como arquitetura e urbanismo, o boom se deu justamente mais recentemente. E uma das hipóteses que a gente levanta para isso é não só a ampliação dos campi universitário para o interior do estado de São Paulo, que fez diversificar, né, e diluir pelo estado os pesquisadores e as pesquisadoras, mas também determinadas políticas públicas que ampliaram a construção de habitações, especialmente habitações populares, nos últimos anos, como Minha Casa Minha Vida. A gente poderia aqui ficar bastante tempo explorando esses dados, tanto pela distribuição de sexo, de gênero, de assunto, mas eu vou ficar por aqui e daqui a pouco, quem sabe, a gente retoma um pouco mais aí, esmiuçando esses dados. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
Não, perfeito, Alexandre. Assim como a gente tem lá nos anos 90 uma área temática muito relevante na produção, que é a do terceiro setor, que era a novidade das ONGs naquele momento, muito impulsionada por essas questões de rearticulação da sociedade civil, a própria área temática dos movimentos sociais aparecendo cruzada com essa. Bem, se a gente tem uma área temática super consolidada, clássica, que é essa da habitação, a gente tem outras áreas temáticas mais recentes. A gente falou aqui de arte estética, mas a gente também tem uma outra área que a gente incluiu, foi serviços, espaços e práticas de lazer, serviços, espaços e padrões de consumo, e, como a gente já mencionou também, turismo e cultura de viagem. E aí eu gostaria que a Ana falasse para a gente como foi a experiência de trabalhar especificamente com essa área temática, o que você viu a partir desse material do São Paulo em Teses, tomando aí essa ideia, né, de São Paulo como não só pano de fundo, né, mas como uma espacialidade e como é que isso aparece nessas teses e dissertações das várias disciplinas. Maravilha, Bianca. De uma forma ou outra, a gente pode concluir que essa pesquisa, esse levantamento, ele ressalta a multidisciplinaridade que, de fato, faz parte do turismo. Então, como as pesquisas, elas vêm de diferentes campos do conhecimento, disciplinas, instituições. Então, assim, para tentar resumir um pouco do que a gente encontrou, no total, nós encontramos 119 trabalhos que tinham a temática do turismo como principal e que tratavam sobre questões urbanas do estado de São Paulo. Então, aparece a cidade de São Paulo, mas não só. Acho que, de uma forma geral, quando São Paulo aparece, bastante marcada a cidade quando relacionada à atividade da hotelaria, dos eventos, dos mega eventos também. E o estado de São Paulo, a gente percebe também uma proeminência de temas ligados, por exemplo, a questões ambientais, então estudando essa evolução urbana das cidades litorâneas e esses impactos. A gente também identificou pesquisas relacionadas à violência, à periferia, poucas, mas algumas. De forma temporal, digamos assim, a maioria dos trabalhos, eles foram identificados dentro da faixa temporal da década de 2000 a 2015. Nos anos anteriores, por exemplo, na faixa de 1950 a 1980, foi identificado somente um trabalho, que data de 79, e ele é da geografia da USP e falava sobre identificava, analisava essa ocupação urbana da cidade de Santos por conta dos novos edifícios. Dentro da faixa de 2000 a 2015, nós identificamos 105 trabalhos, então é a maioria mesmo. Uma coisa que chama atenção é que dentro dessa faixa temporal de 2000 a 2015, nós temos uma grande quantidade de trabalhos em 2006 e 2014. E aí, quando nós identificamos isso preliminarmente, o ano de 2014 ele chama atenção, porque foi o ano da Copa do Mundo e também anterior aos Jogos Olímpicos. Era esse momento de boom, digamos assim, de mega eventos no Brasil. Só que quando a gente foi analisar esses trabalhos, chama atenção que eles não versavam necessariamente sobre esses temas, né? Sobre a Copa do Mundo especificamente, sobre os Jogos Olímpicos. Foi muito interessante esse estudo, porque é isso, existiam algumas hipóteses, mas não necessariamente isso se concretizou quando a gente se deparou com essas pesquisas. Algo que também chama atenção, e enquanto eu ouvia o Alexandre falando, eu ficava pensando que isso também aconteceu no caso das pesquisas dessa área temática de turismo e cultura de viagem, é a questão de gênero mesmo. A maioria dos orientadores das pesquisas, né, levantadas são homens. Só que isso se mostra o contrário quando a gente fala das autorias. Então, a maioria da autoria, né, dessas pesquisas são 67% de mulheres. Acho que é um quadro que já é bastante identificado ao longo dos anos. Isso, inclusive, a gente cita no texto pesquisas que falam sobre isso. Outra coisa que eu falei no início são temas como a violência e a periferia. Não foram encontradas tantas pesquisas, mas eu queria destacar algumas. Em 2007, por exemplo, a gente tem uma pesquisa que falava sobre São Vicente e o dique de Sambaiatuba, analisando essa urbanização. A pesquisa da Andréa Borges também, né, que fala sobre Paraisópolis, em São Paulo, de 2012, e que hoje a gente tem essa importância dessa pesquisa da repercussão, através da atuação da Andréa, na pesquisa em turismo. E também, em 2004, tem uma pesquisa que se destaca, que falava sobre a violência na demanda turística internacional em São Paulo, entendendo essa movimentação do turismo internacional, isso em 2004. Eu também queria destacar o papel da USP,
USP nessas pesquisas, assim. A gente tem uma série de outras instituições, não necessariamente a gente está falando de programas específicos de pós-graduação em turismo, que também é outra formação interessante. A gente tem o papel da Unesp, da Unicamp, da PUC, mas também da USP, né? A USP é um centro que se destaca muito dentro das instituições levantadas. E, sobretudo, o programa de pós-graduação em comunicação, extinto programa de pós-graduação em comunicação da ECA, que tinha uma linha de pesquisa dedicada ao turismo, e como esse programa ele foi muito importante para a geração de uma série de pesquisas de autores que hoje, inclusive, são professores de programas de pós-graduação em turismo e que durante, principalmente até 2005, gerou uma série de pesquisas, quanto de autores que hoje a gente lê muito. Então eu destaco o papel de orientadores como a professora Miriam Rejovski, o professor Eduardo Yazigi, Doris Rushman, Mário Jorge Pires, como esses nomes são muito frequentes nesse levantamento. E também de nomes que são recentes, como o professor Tiago Ares, a professora Mariana Aldrigui, o professor Marcelo Vilela também, Sidney Raimundo, Ana Paula Espolon, que a gente identifica nesse levantamento enquanto autores, mas que hoje a gente sabe que são importantes pesquisadores e professores. Fascinante, Ana, sabe? Porque eu acho que a partir dessa fala de uma área, olhando para uma área temática específica, e que nem concentra tantos trabalhos assim, quantas reflexões a gente pode fazer. Tem 3 coisas que, a partir das quais você falou, que eu acho que vale a pena retomar num contexto mais geral, né? Primeiro, essa hegemonia da Universidade de São Paulo, é o grande centro produtor, que vai ser, de certa forma, né, começa a ser alterada com a ampliação, com esse fenômeno ao qual o Alexandre já se referiu, da ampliação dos campi para o interior de São Paulo. E, mais uma vez, é uma produção, não que seja exclusiva, mas muito concentrada nas universidades de São Paulo. Então, é São Paulo estudando São Paulo. É claro que a gente sabe que convergem para a USP, por exemplo, pesquisadores de muitas origens regionais. De todo modo, o que a gente identifica pouco são trabalhos comparativos, por exemplo. Isso ainda é muito pouco presente em todas as áreas. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, essa área temática violência. Isso foi uma coisa que nos impressionou muito. A gente, especialmente falando do lugar de interesse meu, que é da sociologia, a gente naturalizou muito essa presença do tema da violência, e aqui quando a gente fala da área temática violência, a gente está falando tanto do repertório das práticas criminosas, mas também de todas essas pesquisas que investem sobre as políticas de segurança pública, uma coisa mais recente que vai aparecer, o léxico, né, da militarização, da violência estatal. Mas se a gente olhar, e eu acho que a Ana ajudou muito a gente a recuperar essa ideia de que tem uma parte qualitativa do trabalho e uma parte quantitativa, quando a gente olha nessa acomodação ao longo do tempo, a gente vê como é recente, é muito recente a tematização da violência, a gente vê um crescimento entre os anos 80 e 90, e, de fato, uma explosão a partir dos anos 90. Claro, né, muitos trabalhos dedicados ao entendimento das dinâmicas do PCC, da presença no urbano, e aí tem uma territorialidade que vai aparecer também, muito ligada a esse tema, mas também tematizada em muitas direções. Uma delas eu já falei aqui, que é a área temática de arte estética, mas que é essa territorialidade meio difusa da periferia. E a periferia também correspondendo a uma espacialidade, em alguns momentos, né, um bairro específico, uma área específica, geográfica, mas que depois também vai se descolando disso. E isso é bem interessante quando a gente olha para as teses publicadas nos Estados Unidos, que tem também todo um movimento ao longo do tempo que é muito interessante, que vai, no primeiro momento, contando muito com a presença, a produção do que foi chamado, né, de brasilianistas, mas que vai tendo incorporação também de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras que vão para os Estados Unidos, escrevem a esse respeito. Um destaque óbvio para a Teresa Caldeira, a tese dela de doutorado, que foi publicada como livro em vários idiomas e tal. É um trabalho de referência tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso é interessante também. Raquel Ronick também teve essa trajetória de fazer o doutorado fora, tem uma carreira também mais internacional. Mas, enfim, eu acho que são esses 2 aspectos vieram a partir dessa fala de Ana, mas um terceiro eu quero deixar para a Gleice comentar também, que é essa dinâmica entre as tematizações do gênero como uma área temática, mas o gênero também como o que a gente está chamando de sexo dos autores. Como é que a gente percebe em determinados campos, como é que isso se comporta, e a gente, acho que a Gleice pode falar, sobretudo, a partir da experiência da antropologia. Obrigada pela deixa, Bianca. É muito bom ir escutando vocês, porque a gente vai tentando organizar
contextualizar um pouco, né, do que foi esse trabalho. E acho que a essa altura, nossos e nossas ouvintes já conseguem perceber, assim, que a maior riqueza, né, dessa pesquisa que a gente vem fazendo, dessa contribuição que a gente tenta dar, é justamente de abrir para possibilidades investigativas, né? Então, acho que isso é de uma imensa riqueza. A gente não para de fazer perguntas para esse material, né? E quando eu vou olhar para esse material para pensar em possibilidades de cruzamentos e identificações de transformações sociopolíticas, pensar na relação entre essas áreas temáticas que eu estou acompanhando e mudanças que foram ocorrendo, eu acabo escolhendo me ater às duas áreas disciplinares de sociologia e de antropologia, porque são as áreas em que se constituem tradicionalmente, né, essas áreas temáticas de gênero, sexualidade e de relações étnico-raciais, né? Então, tradicionalmente, são áreas que estão ali constituindo, pensando, né, a importância dessas áreas temáticas. E aí, obviamente, que a gente já tinha intuição, quando eu vou olhar para esse material para pensar de quem são as produções, eu identifico também que a maioria das autoras são mulheres. Então, seja na antropologia, nos trabalhos que enfocam relações raciais, e aí, assim, é sempre importante a gente destacar aqui que a gente está falando, né, dos trabalhos que estão pensando a dimensão do urbano. Então, isso é um recorte importante, né, para pensar o que a gente está olhando. E quando eu vou olhar para as produções de antropologia que tematizam relações raciais, a gente tem 56% de mulheres como autoras. Quando eu vou pensar também na antropologia ainda, em gênero e sexualidade, 80% dos trabalhos são feitos por mulheres, né? Na sociologia, 75% dos trabalhos sobre gênero são feitos por mulheres, e apenas nas relações, na sociologia, os trabalhos da área temática que enfocam, né, na área temática de relações étnico-raciais, é que 49,3% das autoras são mulheres, que dá um equilíbrio bem interessante, assim. Acho que essa é uma tendência bem importante, né, da gente entender, e evidentemente, na área temática de gênero e sexualidade, isso é menos uma surpresa, e que também as orientadoras são, sua maioria, mulheres. E nas relações raciais, étnico-raciais, a gente acaba identificando um equilíbrio maior entre homens e mulheres, tanto em termos de produção quanto em termos de orientação, sobretudo na sociologia. Na antropologia, a gente tem uma prevalência de mulheres. Uma intuição importante que a gente tinha, que na verdade é uma intuição um pouco óbvia, seria do impacto da ampliação do acesso ao ensino superior, né, nas produções que começam a acontecer, sobretudo a partir de 2010. Né? A gente sabe que desde o início dos anos 2000 existe um investimento, né, de ações afirmativas para a entrada de pessoas negras, indígenas e pessoas vindas de escola pública na universidade, né, sobretudo na graduação, mas é em 2012 que é estipulada a lei de cotas e que estipula que 50% das vagas para a graduação sejam atribuídas para estudantes vindos de escolas públicas, negros e indígenas. E evidentemente que a gente tem que pensar que os impactos dessa entrada desses estudantes na pós-graduação, eles são um pouco mais lentos, né? A gente está falando de graduação, sabendo, no entanto, que os investimentos dos programas de pós-graduação, sobretudo nas ciências sociais, com relação às ações afirmativas, são bastante autônomos, né? Então a gente teria que fazer também pesquisas bastante específicas para ir fazendo novos cruzamentos. Mas, de um modo geral, isso já nos permite perceber algumas mudanças importantes nas áreas temáticas que vão ganhando maior inflexão. É interessante destacar 3 dimensões desse impacto, que é na alteração do perfil dos alunos e como essa alteração do perfil dos alunos diversifica os temas de pesquisa, particularmente nas ciências sociais, como esses temas vão entrando. Então, quando a gente vai olhar no nosso trabalho, nas nossas produções textuais, cito alguns desses trabalhos para que a gente possa ter uma ideia assim, de quais temas vão aparecendo, né? E como essas transformações nos temas também vão modificando as características do curso de pós em termos de criação de linhas de pesquisa específicas, né? E articulações temáticas entre conceitos e métodos. Então, assim, os impactos da pós-graduação em termos de produção teórico-metodológica são muito, muito importantes. É um pouco sobre isso que a gente vai tentando desdobrar em forma de achado e também em forma de perguntas.
Bom, seguindo um pouco o que já foi apresentado e discutido pela Ana e pela Gleice, queria chamar a atenção para uma das pesquisas e levantamentos feitos pela nossa equipe, que nos ajudam a, mais do que encontrar respostas, a levantar questões. Então, esse trabalho, inclusive essa sistematização, foi um pouco nesse sentido. Que questões a gente consegue levantar a partir desses dados? Uma delas, e, enfim, esperamos que reflexões futuras, pesquisas futuras possam levar isso adiante, tem a ver justamente com a categoria periferia ou experiência periférica. No caso do levantamento que eu fiz é relacionado à habitação. Num primeiro momento, a gente partiu da hipótese, na verdade, mais uma sensação com base nas nossas próprias experiências de pesquisa sobre o urbano, sobre a cidade, de que periferia apareceria com muito mais recorrência relacionada à habitação, sobretudo, do que a gente de fato encontrou. Então, para nossa surpresa, para nossa grande surpresa, não localizamos nas teses e dissertações defendidas em todos esses períodos que a gente considerou trabalhos que se articulassem, se referissem às periferias de alguma forma. Só para explicar um pouco como foi feito esse levantamento, a gente considerou os seguintes termos de busca para facilitar, tendo em vista essa área temática da habitação. Periféricos, periférico, então tanto no plural quanto no singular, periféricas, favelas, conjuntos habitacionais. Ainda que a gente tenha completa noção de que, obviamente, esses termos e expressões muitas vezes não podem e não são sinônimos, a gente entendeu que eles seriam termos-chave importantes e significativos para que a gente identificasse pesquisas que discorressem sobre a distribuição e os modos de vida e habitat das populações pobres e negras urbanas. Então, como indicadores importantes para compreender essas experiências. Por exemplo, na antropologia, e aí para mim a particular surpresa, pelo menos nessa articulação periferia e habitação, em todos esses períodos, 4 trabalhos foram encontrados. Na sociologia, por exemplo, a gente encontrou um pouco mais todos esses períodos, mas ainda assim não tanto como a gente considerou inicialmente. Então, entre 1950 e 1980, localizamos 2 trabalhos, entre 81 e 99, 10, e entre 2000 e 2015, 7. Não houve grandes mudanças entre um período e outro, mesmo que, como a gente já mencionou anteriormente, considerasse transformações sociohistóricas significativas, tanto em termos, por exemplo, das mobilizações sociais dos anos 80, né, ali na esteira da redemocratização, aquele fervilhar das periferias que chamou muito a atenção do mundo acadêmico. Então, uma das hipóteses bem singela que a gente pode levantar diz respeito, talvez, ao fato de que muitas reflexões foram elaboradas e traduzidas na forma de artigos e não tanto de teses e dissertações, porque isso é uma das questões interessantes, né, desse nosso levantamento, não só sobre habitação, mas de modo geral. Mas, por exemplo, no caso do planejamento urbano, tem um movimento parecido com o da sociologia. A gente encontrou a maior parte dos trabalhos entre os anos 80 e 90, e uma das hipóteses, por exemplo, esse interesse da sociologia e do planejamento urbano para as periferias, diz respeito, entre outros motivos, né, ao interesse crescente, despertado nas pesquisadoras e pesquisadores, no aumento vertiginoso e intensivo das periferias, principalmente na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, das periferias, especialmente seus impactos no modo como a cidade era produzida naquele momento. Agora, a situação da arquitetura e do urbanismo, ela é bem interessante, né, e ela repõe alguma coisa que eu já tinha dito anteriormente acerca dessa T da habitação, mas nesse caso em específico pelo recorte das periferias. A gente tem ali um salto enorme entre os 2 primeiros recortes temporais, em que a gente localizou 9 trabalhos, e entre 2000 e 2015, que é o nosso último recorte temporal, em que a gente localizou 35 trabalhos que relacionam periferias e habitação. E aí, a principal hipótese levantada, obviamente que pesquisas posteriores precisam aprofundar, tentar comprovar essa hipótese, tem a ver justamente com o incremento habitacional promovido pelo programa Minha Casa Minha Vida, já que foi um período em que se construiu inúmeros empreendimentos habitacionais por meio dessa política pública nas franjas da cidade, inclusive atuando como um mecanismo de expansão urbana nesse período. Resumindo, as periferias inicialmente
consideradas pelo nosso levantamento como algo que eventualmente poderia aparecer numa quantidade considerável, não se confirmou a partir do levantamento. Inclusive em áreas que historicamente lidaram, né, ou em campos disciplinares que lidaram com assuntos relacionados à periferia, inclusive a habitação, como a sociologia, a antropologia, a geografia, por exemplo. Ótimo, Alexandre. Eu acho que agora a gente pode encaminhar para o final e aí eu peço a vocês alguma questão, alguma observação que não foi feita, algum destaque. Eu acho que ficam muitas reflexões, né, a partir do que a gente fez, ressaltando que o trabalho não acaba aqui, que existem muitas repercussões e possibilidades do que a gente pode fazer a partir daqui. O que me faz pensar são curiosidades que surgem e questionamentos que eu queria destacar. Um primeiro ponto, que a gente deixa, inclusive, esse questionamento no texto que foi publicado no site do Urbandata, é que quando a gente olha para a evolução da área temática de turismo e cultura de viagem ao longo dos anos, a gente percebe uma crescente a partir de 2000 e uma queda entre 2000 e 2010. E essa queda, ela parece, de certa forma, um tanto quanto contraditória, mas é isso. A gente precisa examinar melhor. Porque quando a gente pensa, sobretudo na cidade de São Paulo e nas pautas de governança urbana que surgem, que geralmente relacionam os grandes eventos, a hotelaria, a indústria criativa, pensando na cidade de São Paulo como um polo desses eventos, dessas estratégias, e aí a gente está falando de virada cultural, do carnaval, de bienais diversas, de grandes festivais de música, essa queda, ela parece um tanto quanto contrária quando a gente fala de toda essa efervescência de agendas e de políticas urbanas, assim. Então é algo que chamou atenção, e o que também acho que seria importante de destacar, como é que a gente pode olhar a partir do hoje. Eu acho que as repercussões das pesquisas, das agendas, das pautas que foram identificadas nesse levantamento específico podem trazer um novo caminho. Eu queria chamar atenção, por exemplo, para os programas de pós-graduação em turismo que surgiram nos últimos anos, para o papel da ANPTUR, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, como esse órgão que une esses programas de pós-graduação em turismo e tantos outros, não necessariamente os de turismo, e o papel também do PPG-Tour, da IASH USP, que recentemente formou o primeiro doutor em 2019, o Paulo, que é esse doutorando, o primeiro doutorando do PPG-Tour, ele tem essa pesquisa sobre a cidade de São Paulo, sobre os movimentos sociais, sobre o patrimônio cultural da cidade de São Paulo. Então, só para dizer que a gente percebe uma série de pesquisas que surgem a partir de programas de pós-graduação em turismo, de pautas de pesquisa que se relacionam ao turismo e que também falam sobre a cidade. A verdade é uma hipótese, né, que surge, que a gente precisa começar também a olhar a partir do agora, as repercussões do que a gente levantou, como é que a gente consegue entender essa materialização no hoje. Bom, acho que eu faço minhas as palavras da Ana, né? Eu acho que o que a gente conseguiu trazer aqui para vocês hoje é um panorama, né, de um trabalho coletivo feito a muitas mãos, mas que também é um convite, né? Um convite para que as pessoas se interessem de fato no que a gente está produzindo na plataforma, nas possibilidades de inserção das próprias pesquisas. Um dos critérios, por exemplo, que a gente não conseguiu olhar em termos de autoria foi para classificação racial, né, das pessoas. Em termos de raça e cor, a gente não conseguiu ter esse dado quantitativo. E essa é uma possibilidade agora, né, para a nossa plataforma, para que as pessoas possam se inscrever, escrever os seus trabalhos e se identificar em termos de raça e cor, além de sexo, né? E isso é fundamental, né, para a gente conseguir pensar, fazer essa verificação e entender os contextos sociais de produção dessas pesquisas, entender quem está na universidade, né? Não só dentro da pós-graduação como estudante, mas essas circulações, é muito importante a gente pensar nesse material todo como possibilidade de investigação. Então, que acredito que a gente conseguiu trazer também hoje aqui é essa dimensão tão ampla de possibilidade de fazer perguntas para a universidade, entender como os programas foram se modificando, sobretudo ao longo dessa última década, né? E no que isso de fato implica em termos de condição de possibilidade de produção de conhecimento. Compartilho das palavras da Ana e da Gleice acerca da importância
fundamental desse levantamento, acho que eu destacaria algo que elas já destacaram também, que foi o fato desse trabalho de pesquisa e reflexão terem sido feitos coletivamente. Uma outra coisa também que eu destacaria tem a ver justamente com a possibilidade de, ao fazer esses levantamentos, entender determinadas dinâmicas temporais, espaciais, em termos de interesse, é que isso possa ampliar os nossos horizontes de pesquisa e reflexão. Então, eu acho que um dos grandes legados, acho que desse trabalho, para a gente que fez, mas eu acho que também para quem vai nos ler, enfim, vai acessar ele, sites e depois através do artigo que vai ser publicado, é que isso se torne uma fonte de inspiração, tanto em termos de trabalho coletivo, mas também de horizontes de pesquisa e reflexão. Consequentemente, esse trabalho permitiu isso, tornar possível novos diálogos, não só entre nós, que trabalhamos com temáticas e áreas temáticas e assuntos diferentes, mas também para quem, de novo, vai ler e vai acessar esses trabalhos. E não só esses trabalhos, mas vai acessar nossa base de dados, tentando ampliar e localizar esses novos diálogos. E aí, por fim, eu destacaria também o fato de que esse trabalho permitiu que a gente localizasse e identificasse as pioneiras e os pioneiros em certos campos temáticos. Quais foram as linhas de orientação e informação, assim, quem que transformou em, digamos assim, polos de irradiação de determinadas discussões, permanências e descontinuidades em termos de referências espaciais, de referências empíricas. E aí também algo que vale a pena ser aprofundado mais para o futuro, como também houve uma desconcentração dos locais de produção, que se anteriormente estavam muito focalizados na USP, na Unicamp, né, em alguma medida, inclusive, para nossa surpresa, na PUC São Paulo, com essa diversificação, com essa ampliação dos campi, que tem a ver com uma política pública mesmo, de ampliação das universidades públicas, também tornou possível essa diversificação, que consequentemente também levou à diversificação espacial, ainda que a boa parte dos trabalhos se refiram à cidade de São Paulo, à região metropolitana de São Paulo. Eu agradeço aqui a possibilidade de ter construído isso junto com a Bianca, com a Gabriela, com o Bruno, com a Gleice, enfim, com todas as pessoas envolvidas nesse trabalho tão especial. Acho que tem muitas coisas a destacar, né, no trabalho em si, mas primeiro, eu acho que todo o trabalho com São Paulo em Tese se confunde muito com a minha trajetória acadêmica em geral, porque eu entrei na graduação em 2016, comecei a participar do Urban Data em 2017 e em 2018 o projeto de fazer esse novo levantamento, nessa atualização de 2005 a 2015, começou ali naquele período, né? E até eu me formar, eu estive muito ligada a esse projeto. Acho que como pessoa, como pesquisadora, como cientista social, abri um pouco o meu olhar para as questões urbanas, né? Acredito que mudou bastante a minha trajetória, acho que o que eu penso para o futuro mesmo. Então, enxergar também como é feita a pesquisa foi algo muito importante, que eu tive muito contato estando no São Paulo em Tese, né? Entender que era uma metodologia de pesquisa, entender como trabalhar com mais de uma disciplina, entender também alguns aspectos que parecem meio triviais, mas que são muito importantes, como você fazer um resumo que tenha realmente informações ali sobre seu trabalho e que o leitor consiga compreender realmente do que você está abordando, né? Qual é a região, por exemplo, que você está abordando naquele trabalho, qual é o seu recorte temporal, que são alguns dos indexadores que o Urban Data adota, que muitas vezes a gente não encontrava nesses resumos, não encontrava no título. Então acho que também, além de uma mudança no meu olhar, na minha trajetória acadêmica, hoje eu me volto pelos estudos urbanos, pela sociologia do turismo graças ao Urban Data, mas acho que também nessas questões de realmente escrita, de ter uma linguagem, uma comunicação que seja também clara a todos, acho que também tem muito a ver com esse objetivo do Urban Data de ser um instrumento de divulgação. Então acho que é um crescimento pessoal e como pesquisadora muito grande. Então, gente, reforçando, a base está disponível no nosso site, Urban Data Brasil. Se você colocar no Google Urban Data Brasil USP, você chega no site. Se a sua tese, sua dissertação trata de São Paulo, da capital ou de algum município, e ela não entrou, por favor, acrescente no nosso. Você pode registrar o seu trabalho e aí a gente vai incorporar na planilha direitinho. Tem um tutorial para uso, para você conseguir fazer os cruzamentos. E a gente está muito convencido que é necessário, né? Sempre que a gente começa, isso é uma coisa que Lícia Valadares falava
quando eu era bolsista de iniciação científica, uma das grandes missões do Urbandata é ter condições de se inspirar nesses trabalhos que nos antecedem, nesses esforços, para a gente poder fazer as nossas próprias contribuições de maneira original, mas também dialógica com um certo campo do conhecimento. Então, por favor, façam uso e tudo que foi dito aqui poderia ser, né, muito mais coisas a gente teria a dizer, obviamente, são quase 6.000 trabalhos, que fica aqui esse convite. Então, agradeço demais a toda a equipe do Urbandata, a equipe também do Urbanidades, que se cruzam, né, essas equipes se misturam, e agradecer a gente ter chegado aqui ao episódio número 100 desse projeto tão legal de divulgação científica. Muito obrigada, pessoal. Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.